Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre rotina de estudos na música. Seja na gaita cromática, na gaita diatônica ou em qualquer outro instrumento, você pode aplicar essa rotina de estudos que eu vou trazer para vocês. Muita gente fica perdida na hora de estudar, não sabe muito bem o que escolher para estudar, ou às vezes não sabe administrar as coisas que quer aprender, os conteúdos que tem que estudar. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, sobre como organizar o seu tempo, sobre como organizar o seu momento de estudos no instrumento. Se você gosta de gaita, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa aí o seu comentário e deixa aí qualquer dúvida que você tiver, que eu vou responder todo mundo, vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos falar então sobre como organizar o seu tempo para estudar. A primeira coisa que eu acho mais importante de tudo é você já entender sobre como distribuir o seu tempo de estudo na semana. Que é o seguinte, muita gente às vezes acaba deixando para estudar tudo um dia só na semana. Então, passa a semana inteira sem pegar no instrumento e aí chega no final de semana, por exemplo, e resolve estudar e falar, mas hoje eu estudei pela semana inteira, passei 2 horas estudando. É ótimo que você passe 2 horas estudando no dia que você tiver mais tempo, mas o ideal é que você pegue no seu instrumento todos os dias. Então, nos dias que você não tiver muito tempo para estudar, você não vai conseguir estudar 2 horas, mas que você estude o que você conseguir naquele dia. Porque uma das coisas que vai acelerar o seu processo de aprendizagem no instrumento musical, qualquer que seja, é você repetir aqueles estímulos que você quer desenvolver. As técnicas, principalmente, elas vão se desenvolvendo com essas repetições ao longo do tempo. Então, se ao longo da semana você consegue pegar todo dia para estudar um exercício específico, e você tem esse tempo para digerir entre um dia e outro, para digerir o que você desenvolveu, o que você aprendeu, ao final dessa semana, você já vai ter apresentado e vai ter entendido, o seu corpo vai ter entendido como são esses movimentos que você tem que fazer no instrumento. Então, você conseguir distribuir esse estudo ao longo da semana em termos de coordenação motora, né, de aprendizagem desse ponto de vista mais físico, né, do corpo entender como fazer, eu vejo que funciona muito melhor do que você deixar para estudar o mesmo equivalente de tempo um dia só na semana. Então já se acostume com a ideia de que você tem que tocar todo dia, mesmo que seja um pouquinho ali por dia, mesmo que seja só o que o tempo te permite tocar a cada dia. Se você tem um dia muito cheio, tenho certeza que você vai conseguir encontrar, por mais cheio que o seu dia seja, 10, 15 minutos para você praticar um instrumento que você quer tocar. É muito importante que você consiga esse tempo para você evoluir no instrumento. Deixar para estudar só uma vez na semana vai fazer com que esse processo de desenvolvimento seja muito mais longo. Então, se você não está com pressa de aprender o instrumento e você quiser estudar uma vez só na semana, vai aprender, mas você vai demorar provavelmente para 1 ano para fazer o que você faria em 3 meses, se você conseguir se organizar para pegar todo dia. Então, agora que você já entendeu que você tem que tocar todo dia, que você tem que pegar para estudar o seu instrumento todo dia, como que você vai trabalhar o seu momento de estudar cada um desses dias? A primeira coisa é você ser realista com você antes de sentar para estudar e você já saber quanto tempo em média você vai ter naquele dia ali para estudar. Então, pegou a gaita para estudar, você tem que saber mais ou menos se você tem 15 minutos, se você tem 3 horas. Você tem que já ter essa dimensão para você não se perder no seu tempo de estudo, para você conseguir se organizar melhor. Então, independente de quanto tempo você tenha disponível, você pode organizar mais ou menos da seguinte maneira. Pegou para estudar, você está frio, você não estava tocando, então, a primeira coisa é fazer um aquecimento. O aquecimento vai te reconectar com o instrumento, vai reconectar a sua coordenação motora ali, vai refinar a sua coordenação motora com as distâncias do instrumento. Você vai fazer esse ajuste para você entender como que você vai se mover, como que você vai usar o ar. Então, faça o aquecimento como? Pega algo que seja muito tranquilo para você tocar, algo que você já domine no instrumento.
Pode ser simplesmente, se você está começando, soprar e aspirar sem perder a embocadura. Se você já toca um pouco mais, pode ser executar a escala de Dó maior devagar, subindo e descendo. O que quer que seja, independente do seu nível no instrumento, do seu nível musical, você deve encontrar alguma coisa que seja simples para você fazer, para você se reconectar com o instrumento. Depois de fazer o aquecimento, você vai trabalhar algo que seja um pouco mais difícil para você, algo que seja mais desafiador, algo que você queira desenvolver. Pode ser uma técnica que você não tenha, pode ser ganhar velocidade em uma técnica que você já tem. Então, por exemplo, você aqueceu fazendo a escala de Dó maior bem devagar, só que você ainda não tem muita agilidade nessa escala. Então, o próximo estudo pode ser você colocar o metrônomo e tentar aumentar um pouco a velocidade que você consegue executar essa escala. Essa segunda parte eu chamo de estudo técnico. Pode ser até um trecho de uma música, alguma música que você esteja querendo que você já toque ou esteja querendo tocar, e tem um trecho específico que é muito difícil para você, pega para estudar esse trecho, pega para estudar a escala para você ganhar velocidade, pega para aprender uma técnica nova. Usa esse momento para ganhar uma nova habilidade, para você trabalhar um pouquinho em direção a desenvolver uma nova habilidade. Depois que você fez essa parte técnica, você vai estudar algum repertório. Primeiro, você pode tocar alguma música que você já toque. Você relembrar alguma música que você já aprendeu, você memorizar alguma música que você já consegue tocar, mas ainda não memorizou, ou você simplesmente praticar com uma gravação alguma música que você esteja tocando, que você esteja gostando de tocar. Para você praticar o seu repertório, para você manter o repertório de música que você já aprendeu, é importante você manter ele vivo em você não abandonar o repertório que você já toca. E aí, depois que você tocar uma música que você já toca, você vai pegar uma música nova. O que eu chamo de música nova? Pode ser uma música que você está aprendendo, pode ser uma música que você aprendeu uma parte e ainda não aprendeu outra parte. Pode ser uma música que você já aprendeu, já consegue tocar ela inteira, mas a velocidade que você toca essa música ainda não é a velocidade que você quer tocar, ou ainda não é a velocidade da gravação original, por exemplo, da música, não é a velocidade que ela normalmente é tocada. Então é isso que eu trato como música nova. É uma música que eu ainda preciso trabalhar nela, né? Uma música que eu ainda não domino, não faz parte do meu repertório de fato. Então, como eu disse no início, se você tem só 15 minutos para estudar, por que eu acho importante você saber disso antes? Para você não ficar 15 minutos aquecendo. E aí, acabou o seu tempo, só deu tempo de fazer, soprar e aspirar, e aí você vai embora, porque você tem outra coisa para fazer. Se você tem 15 minutos só, você vai aquecer ali 2 minutos no máximo, para você poder ter uns 3 minutos para trabalhar a técnica e ainda conseguir tocar essas duas músicas que você precisa trabalhar, uma música que você já toca e uma música que você precisa melhorar. Então, se você tem 2 horas, logicamente que a distribuição do tempo pode ser diferente, né? Você vai poder aquecer com mais calma, vai poder trabalhar a sua técnica com muito mais tempo, mas é importante que você não se perca dentro do tempo que você tem. Você tem que trabalhar com a sua realidade. Então, não é porque eu estudo 6 horas por dia, por exemplo, que você não vai conseguir se desenvolver se você tiver só meia hora para estudar naquele dia. Às vezes eu estou em dias mais corridos, mas nesses dias, principalmente nesses dias, eu já me organizo antes de estudar para eu poder fazer os 30 minutos que eu tenho renderem ao máximo. Eu acho muito importante essa rotina de estudos, como aplicar as coisas que você tem para estudar, elas fazem com que eu me desenvolva muito melhor quando eu estou com isso bem definido para mim. Eu tenho certeza que se você aplicar isso nos seus estudos do instrumento, você também vai se desenvolver melhor. Aplica porque é algo que independe do seu tempo disponível. É mais sobre como aproveitar o seu tempo disponível. Se você está interessado em se desenvolver melhor na gaita cromática, baixa o manual. O link está aqui na descrição do vídeo. O download é gratuito.
Você vai entender sobre técnicas, sobre repertório, sobre exercícios que você tem que fazer para tocar o repertório. Então, baixe o manual da gaita cromática para você ter um roteiro de estudo. Se você ainda está perdido em sobre o que estudar, tenho certeza que o manual vai te dar essa direção. Espero que esse assunto possa agregar no estudo de vocês. Espero que vocês consigam aplicar. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. E é isso aí, gente. Até a próxima. Bons estudos.